Fala pessoal, e aí, tudo na paz? Chegou a hora de a gente revisar um pouquinho, falar um pouquinho de língua portuguesa. Garoto, não tem jeito. Então vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho, fazer algumas questões. Número 1 diz assim, ó. Assinale a alternativa incorreta. A incorreta a respeito da definição e do exemplo de cada figura de construção. E aí a figura de linguagem, né? Olha aí, ó. Elipse é a supressão de uma palavra facilmente subentendida num texto. Agora no balcão, apenas 2 copos. Está perfeito isso aqui. É a definição exata de elipse. E um exemplo perfeito, porque aqui você tem um verbo haver, ó. Há 2 copos. Agora no balcão, há apenas 2 copos, ou seja, existem apenas 2 copos. Ali você percebe o verbo haver perfeitamente, né? Então aquilo é uma elipse. Eu lhe omitiu o verbo haver. Hipérbato. O que é um hipérbato? É o que está dizendo ali. A alteração na ordem direta nos termos da frase. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e os adjuntos adverbiais. Essa é a ordem direta de uma frase. Quando eu troco essa ordem direta, eu tenho o que a gente chama de hipérbato. Cuidado, tá, pessoal, que não tem nada a ver hipérbato com hipérbole. Hipérbole é uma coisa, hipérbole é um exagero. Hipérbato é exatamente aquilo ali que está sendo dito ali, né? Consiste na alteração da ordem natural dos termos. Passeiam cansados os turistas europeus. Veja que os turistas europeus é o sujeito. E o normal é que o sujeito apareça antes do verbo. E aqui nós temos um hipérbato, né? Pleonasmo consiste na repetição de uma palavra ou expressão para realçar uma ideia, torná-la mais redutiva. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. O sol tá quente. Isso é um pleonasmo, tá, pessoal? E aí ele diz assim, vi com meus próprios pés. Pessoal, não. Seria pleonasmo falar vi com meus próprios olhos. Ele quer onde que o exemplo não tá muito bom. Então a letra C é o nosso gabarito. O exemplo não tá legal. Silepse, pessoal, é uma concordância ideológica. Ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. Por exemplo, Campo do Jordão está linda. Por que Campos do Jordão está linda? Porque você já subentende que é uma cidade. Quando nós falamos todos somos iguais, o normal mesmo seria você falar todos são iguais, porque você tem em todos um pronome indefinido. E o pronome indefinido é um pronome de terceira pessoa, né? Então, o normal seria você colocar todos são iguais. Mas quando você diz todos somos iguais, você entende ideologicamente que você também faz parte desses todos. Então, você já coloca ali como se fosse nós. Nós somos iguais, todos somos iguais, você se inclui ali. E isso é a concordância, o exemplo está perfeito. O Campo do Jordão está linda este mês, né? É a cidade está linda. Linda não concorda com Campos do Jordão, porque senão seria lindo, né? Linda porque você entende ali que ele vai se referir à cidade, tudo bem? Aí você vai ter ali o pleonasmo, né, pessoal, que é uma redundância, né? E seria a redundância, estaria tudo certo se ele falasse vi com meus próprios olhos, né? Como ele falou próprios pés, não faz o menor sentido, né? Não tem nada de redundante ali, faz assim, simplesmente não faz nem sentido, né? E aí é o gabarito, letra C, tranquilamente. Olha número 2. Você querendo, podemos ir ao cinema. E os termos destacados, 1 e 2, referem-se respectivamente. Ficou meio estranho aqui, mas é a frase 1, né? Aqui. E essa aqui é a frase 2. Pronto, é assim que estava na prova, estava mais bonitinho, né?
Mas vou apagar aqui para ter espaço aqui para o coisar. E aí, pessoal, é o seguinte, você querendo, podemos ir ao cinema. Olha só que legal. Pessoal, nós podemos ir ao cinema. Mas a gente só vai poder ir ao cinema se você quiser. Se você quiser, nós podemos ir ao cinema. Você concorda comigo? Que aqui existe uma clara ideia de condição. Olha, nós podemos ir ao cinema, mas nós podemos ir ao cinema com uma condição, se você quiser. Então aqui, pessoal, nós temos uma oração subordinada adverbial condicional. Só que se repare que essa oração subordinada, ela não foi introduzida por uma conjunção, que normalmente é a conjunção se, a conjunção caso, ela não foi introduzida por uma conjunção. Por isso que ela é chamada de reduzida. Como o verbo dessa oração reduzida está no gerúndio, é reduzida de gerúndio. E aí temos uma oração subordinada. Aqui sobra, a gente chama de oração principal. Então essa é a divisão. Nós temos uma oração subordinada e nós temos uma oração principal. Beleza? Oração subordinada adverbial condicional. Ah, Léo, dá outro exemplo. Claro. Olha aqui, ó. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pessoal, o médico, ele vai ter que ser consultado, mas com uma condição: se os sintomas persistirem. Porque se os sintomas não persistirem, por que você vai procurar o médico? Você já está curado, não é? Então, persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado, ser procurado, né? E ali você também tem uma ideia de condição, beleza? Oração subordinada adjetiva restritiva nunca. A oração subordinada adjetiva, pessoal, ela sempre, ou, pelo menos na sua forma desenvolvida, como não está dizendo ali que ela é reduzida, a gente subentende que ela é desenvolvida, ela sempre vai ser introduzida por um pronome relativo. Oração principal e oração coordenada sindética aditiva nem existe. Essa divisão de oração principal, ela ocorre com a oração subordinada, tudo bem? É a oração subordinada que tem a oração principal, certo? A oração coordenada, ela é dividida em oração coordenada sindética ou assindética. Então, essa divisão nem existiria, seria impossível, em qualquer situação, você ter a letra C como resposta. E oração subordinada restritiva, né? Adjetiva restritiva jamais. Com oração subordinada adjetiva restritiva, não tem nem como ter aquilo ali, né, pessoal? Porque uma oração subordinada precisa estar agarrada em uma oração principal. Por isso que o gabarito, sem dúvida nenhuma, é a letra A, entendeu? Uma questão bem fácil, bem tranquila, sem nenhum mistério. Agora, olha só que questão interessante. Essa questão aqui, ela é bem rara, né? Essa questão é muito raro você encontrar uma questão neste estilo aqui em qualquer prova de concurso público, entendeu? Qualquer uma. Muito raro. Mas, pessoal, olha só. O bolo de chocolate, asseio por 20 minutos. Concorda comigo que quem assa alguma coisa? É um verbo transitivo direto. Você assou alguma coisa. O que você assou? O bolo de chocolate. O bolo de chocolate é o nosso objeto direto. Mas repare que você tem esse ozinho aqui que se refere ao bolo de chocolate. E você vai ver que quem assa alguma coisa, você repetiu, você colocou aqui outro objeto direto. E aí, pessoal, você tem esse objeto direto que retoma um objeto direto que já foi citado aqui. Ele repete.
Esse é o tal do objeto direto pleonástico. Ele é o objeto direto pleonástico. Você vai ter o objeto direto bolo, a, C e O. O O também é objeto direto. Só que ele retoma bolo, ele repete. Então ele é objeto direto pleonástico. Depois o dinheiro, Alice o trazia em suas mãos. Eu acho que vai ter de novo. Porque quem traz, traz alguma coisa. É verbo transitivo direto. Traz o quê? O dinheiro, objeto direto. Depois ele repetiu o dinheiro com esse pronome de novo. Isso aqui é o objeto direto pleonástico. Então assinale a alternativa em que os itens apresentam um objeto direto pleonástico. Ele quer exatamente onde que nós temos esse objeto direto pleonástico aí. E aí apenas o item 1? Não. Apenas o 2? Não. Todos os itens apresentam um objeto direto pleonástico. É raro acontecer isso aí, objeto direto pleonástico, entendeu? O objeto pleonástico é representado por esse pronome que retoma um objeto direto que já estava na frente. Pleonasmo não é uma repetição? A gente acabou de falar de pleonasmo, né? Não é uma repetição? Então, existe o objeto direto pleonástico. Ele é usado para dar mais ênfase, né? Tranquilo. Certo? Olha a número 4. Encontraram intacta a caixa preta do avião. Pessoal, encontraram intacta a caixa preta do avião. Pessoal, repare o seguinte. Intacta é a caixa preta. Você concorda comigo que intacta é uma característica da caixa preta? Caixa preta é o substantivo. Certo? Vou botar em cima aqui, que aqui eu quero fazer análise sintática. Caixa preta é o nosso substantivo. E eu tenho uma característica dessa caixa preta. Não é uma caixa preta qualquer, é uma caixa preta intacta. Então, intacta é o nosso adjetivo. Porque caracteriza a caixa preta. E agora, pessoal, acabou a questão. Porque olha só que interessante, cara. O adjetivo, pode gravar, tá, pessoal? O adjetivo ele só possui duas funções sintáticas. O adjetivo só pode possuir duas funções sintáticas. O adjetivo, ele pode ser um adjunto adnominal, ou ele pode ser um predicativo. Pessoal, não há outra função sintática para o adjetivo. Se intacta é adjetivo, você já sabe que ele é objeto direto? Não. Ele é sujeito? Não. Beleza? Então ele só pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Predicativo, quando você diz que uma pessoa é cheia de predicativos. Quando você diz para mim que uma pessoa é cheia de predicativos, você está me dizendo que ela é cheia de características que a separam de outras pessoas. Você fala, pô, aquele professor é cheio de predicativos. Você quer dizer que aquele professor tem muitas características que o separam de outros professores. Ele é diferente, ele tem manias, ou ele é um bom professor, ele é cheio de qualidades. Então, predicativo é isso. Predicativo do sujeito é o que traz características de um sujeito. Predicativo do objeto é o que traz características do objeto. Pessoal, encontraram é um verbo transitivo direto. Quem encontra, encontra alguma coisa. Encontrar o quê? A caixa preta do avião. A caixa preta do avião é o objeto direto. Então, esse termo aqui que você já viu que é predicativo, só pode ser predicativo do objeto. Logo, o gabarito só pode ser
A letra B. Nós temos ali um predicativo do objeto. O sujeito, pessoal, é indeterminado. Intacto não é o sujeito, intacto é a caixa preta que funciona como objeto direto. Logo, nós temos ali um predicativo do objeto e não do sujeito. É muito mais comum você encontrar predicativo do sujeito, né? Mas pode acontecer de você ter o predicativo do objeto sem nenhum problema, tá? Olha que interessante, né? Questão 5. Assinale a alternativa que contém uma conjunção coordenativa explicativa. Pessoal, na maioria das vezes, bota aí, 95% das vezes, a conjunção explicativa vem após imperativo. O que é um verbo no imperativo? O verbo no imperativo, pessoal, é aquele que vai te dar uma ordem. O verbo no imperativo é aquele que vai te dar uma ordem, um pedido, um conselho. E aí, pessoal, você já deve ter achado o gabarito aqui. Leve o agasalho, porque vai esfriar. Leve o agasalho é um verbo que está no imperativo. Eu estou te dando uma ordem, eu estou dando a ordem para você levar o agasalho. Se eu dei ordem, o que vem depois é explicação. Então aqui nós temos uma conjunção coordenativa explicativa. Conjunção coordenativa explicativa, temos o nosso gabarito. Acabou. Que, por que, por quanto, pois. Letra A. Reinaldo se esforçou muito, portanto merece um prêmio. Aqui é uma conjunção também, mas é uma conjunção conclusiva. Dá essa ideia de conclusão. Maurílio é forte como um touro. Eu estou comparando Maurílio com um touro. Isso aqui é uma conjunção comparativa. E a aluna fez o trabalho conforme a professora pediu, né? Aí você já sabe, né, pessoal? Conjunção conformativa. Conforme, né? Queridos, letra A, gabarito, essa foi extremamente fácil. E aqui, né, pessoal, um grande problema. Aqui nós temos um probleminha muito sério. Essa questão aqui é uma questão que deu um gabarito, mas o gabarito não está correto, ou pelo menos a questão deveria ter sido anulada. Infelizmente, isso acontece. Se acontecer de você errar uma questão e a questão ter que ser anulada, nós entramos com recurso, né? O próprio curso já elabora o recurso para que você entre. Se a questão não for anulada e ficar faltando apenas uma questão para que você entre no número de vagas, né? Você procura um advogado e entra com um mandado de segurança, entendeu? Essa questão, ela deu problema. Por quê, pessoal? Olha só, a palavra só, ela vai ser uma palavra denotativa quando ela for igual a somente, que é uma palavra denotativa de exclusão. Quando eu digo Sabrina foi só a aula de inglês, eu quero dizer para você que Sabrina foi somente a aula de inglês. Logo nas duas, nós temos sim uma palavra denotativa, certo? O problema está na frase número 1, pessoal. Ricardo foi à escola só hoje. Essa frase, ela tem uma ambiguidade. Essa frase aqui, ela traz uma ambiguidade. Calma aí. Você interpreta que Ricardo foi à escola sozinho hoje? Se você interpreta que Ricardo foi à escola sozinho hoje, você vai marcar que o gabarito seria a letra B. Porque ele foi sozinho, e sozinho é um adjetivo. O só, que indica sozinho, ele é adjetivo. Agora, quando você diz que Ricardo foi à escola somente hoje,
e não nos outros dias, é porque você tem uma palavra denotativa. Então você pode marcar sem problema nenhum a letra B ou a letra C, tá? Então existe ali palavra denotativa na 2, com certeza. Na 1 a gente realmente não sabe se vai ter palavra denotativa ou não. Então, pessoal, essa questão ela deveria ter sido anulada por conta da ambiguidade existente na frase número 1. Se você interpreta que Ricardo foi à escola sozinho hoje, então você vai ter ali o só como um adjetivo. Se você interpreta que ele só foi hoje na escola, somente hoje e não nos outros dias, você vai interpretar aquilo ali como uma palavra denotativa. Tem 2 respostas, a questão deveria ter sido anulada. O gabarito da banca foi a letra C, mas deveria anular. Se você estivesse fazendo essa prova na época, né, você teria que entrar com mandado de segurança, com recurso. Se não anulasse, nós entraríamos com mandado de segurança para que você ganhasse a questão. Mas o mandado de segurança pouca gente entra, porque só vale a pena com uma situação, né? Se você ficou por uma aluna, beleza? Ou, né, se você ficou por uma questão, desculpa, né? Que é engraçado, acabei de olhar aqui o Instagram da Implacável, dizendo que 24 alunos e alunas implacáveis, né, que estão dentre a segunda chamada para guarda, segunda turma para guarda municipal de Itapema, olha que interessante, de 30 mais eu não vou conseguir contar agora, mas aqui deve ter uns 50. De 50 a gente colocou 24, ó que top, ó. Garoto, acabei de chegar agora aqui a mensagem. Olha aí que lindo, né? É o trabalho sendo feito, né, de forma correta, com alunos bons também, com certeza, porque não adianta você fazer um trabalho legal e o aluno também não se dedicar, né? E quem faz o curso é o aluno, né, pessoal? Não adianta a gente fazer todo o trabalho, não adianta a gente fazer todo esse rebuliço no YouTube e tudo, se o aluno também não se dedicar, nosso trabalho fica em vão, né? Então, graças a Deus temos bons alunos e isso prova. Questão 7. Pessoal, questão 7 diz o seguinte, olha só, a menina ficou mais forte com as aulas de musculação. Veja que esse com aqui, ele dá essa ideia de causa. Ela ficou mais forte por causa, graças às aulas de musculação. Então ali você tem o com indicando essa ideia de causa, né? Não é companhia, não é oposição. As flores foram dadas com muito amor. Aí dá uma ideia de modo, né, pessoal? Como que as flores foram dadas? Com muito amor. Agora o Corinthians jogou com Palmeiras, ele jogou contra. É um em oposição ao outro. Olha só que questão tranquila. E o gabarito, né? Com certeza, a letra B. Questão 8. A questão 8 é interessante, pessoal, porque esse nenhum aqui... Vamos um espaço aqui. Esse nenhum junto, ele é um pronome indefinido. Ele vai ser semelhante a algum. Beleza? Na verdade, o oposto de algum. Ele pode ser substituído por algum. E o nenhum aqui é nem pelo menos um. Nem pelo menos um, nem ao menos um. Aí você usa o nem um separado. Quando eu digo nenhum aluno conseguiu obter a matéria, pessoal, veja que o algum cabe aqui, ó. Algum aluno conseguiu obter a média esperada. Então você colocaria nenhum aluno conseguiu obter a média esperada. Então esse nenhum com certeza vai ser junto. Dificilmente seria separado, senão você já matava a questão.
não ficou nem pelo menos 1 minuto. Então, nem 1 minuto sem sentir saudades. Olha aí, ó. Não estou nem pelo menos, nem ao menos um pouco preocupada com o resultado. Nem um pouco. E aí você eliminou tudo que faltava. A única que você não conseguiu eliminar foi a letra C, justamente por ser o gabarito. Então cuidado com o nenhum junto, tá? O nenhum junto você vai conseguir trocar por algum. O nenhum separado, nem ao menos um. Faltam 2 questões para a gente fechar. Não encontrei a pasta que você se referiu. Cuidado, tá, pessoal? Olha só. Nunca se esqueça de um detalhe que acontece com os pronomes relativos. Nunca se esqueça disso. Pessoal, o pronome relativo, ele não anula a presença da preposição. Grava uma coisa. Toda vez que um termo da frase exigir a preposição, essa preposição ela tem que aparecer obrigatoriamente. Veja que o verbo referir-se, ele exige a preposição a, você se refere a alguém. Então o correto seria você dizer, não encontrei a pasta a que você se referiu. Olha que quem conversa, conversa com. Então tem que ser o rapaz com quem conversei. Logo o gabarito é a letra A. Pessoal, não esqueça isso, tá? Jamais. Se um termo da frase exigir uma preposição, essa preposição ela tem que aparecer obrigatoriamente. E a questão 10, pessoal, você já sabe, mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Então você vai ter o bom aluno. Então você vai ter o mau aluno. Foi bem na prova, então foi mal na prova. Acabou a questão, letra A. Foi mal na prova de inglês, mas o mais que dá a ideia de oposição é sem I, né? Mas isso você já sabia, né? O mais com I é intensidade ou quantidade. Mas não sabe. Se você... Aí aqui que seria um pouco mais complicado. Mas você já tinha feito a questão, já tinha matado. Pessoal, cuidado com o futuro do subjuntivo. Do verbo ver. O futuro do subjuntivo do verbo ver é justamente vir. É se eu vir você. É quando eu vir você. Não é quando eu ver você não, tá, pessoal? É se eu vir você. Legal? Espero que tenha ficado tudo muito claro aí para você. Um prazer enorme estar com vocês. Tamo junto, forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.